Bem-vindos ao podcast Conecta BDH. Estamos aqui na Feira Hospitalar e hoje eu vou entrevistar um convidado muito especial, Fábio Bittencourt. Eu sou a Patrícia Paiva D'Alessandro, vice-presidente executiva da BDH. O Fábio é arquiteto, professor, pesquisador, doutor em Ciências da Arquitetura para a Saúde, mestre em Arquitetura com ênfase em conforto ambiental e eficiência energética, aplicados em Arquitetura para a Saúde. Pós-doutorado em Planejamento Ambiental, foi presidente da BDH na gestão 2011-2014, é membro do Comitê Executivo da FHE, autor de diversos livros, inclusive eu tenho vários, professor de graduação e pós-graduação, também foi meu professor. E se eu continuar a falar mais sobre ele, a gente vai fazer todo o podcast. Bem-vindo, Fábio, ao nosso podcast ABDH. Primeiro é um prazer estar aqui com você, essa oportunidade, esse projeto importante. Acho que é um projeto que já consta na nossa agenda de muito tempo e torná-lo realidade é um mérito que você e toda a equipe da BDH dessa gestão tem como propósito, e isso me gratifica muito. Então, estar aqui contigo nesse momento, nesse projeto, me deixa muito contente. Estamos estreando contigo. Puxa. E diversos outros convidados também. Fábio, poderia nos contar um pouco sobre a sua formação e como você decidiu seguir a carreira na área da arquitetura para a saúde? O que mais motivou? É uma história interessante, sabe? Eu sempre conto essa história porque ela tem umas nuances que pode, de alguma forma, ser também representativo para outras pessoas. Eu me formei em 84 e meio. Provavelmente você nem era nascida nesse Já tempo. era nascida. Acredito. Então, 84 e meio. Quando eu me formei, eu trabalhava com planejamento urbano. Era um momento em que o desenho urbano tinha uma relevância muito grande, um interesse muito grande das pessoas que trabalhavam com as cidades. Nesse momento era um momento muito rico, Barcelona era a referência de cidade, né, assim, das transformações urbanas que acontecia, e o Rio de Janeiro, quer dizer, e onde eu trabalhava, onde tinha toda a minha vinculação, a minha vida e tudo mais, também tinha uma atuação de planejar, de trabalhar com o desenho da cidade. Isso me encantava. Eu trabalhava com outros projetos também, mas o trabalho com a cidade era um encantamento. Isso foi até os anos, final dos anos 80. No início dos anos 90, eu fui convidado pelo prefeito para assumir um cargo de gestão relacionada à arquitetura e engenharia hospitalar. Claro que eu disse que não, definitivamente, o hospital não era a minha praia, eu não conhecia, eu não tinha qualificação técnica, eu desconhecia aquele assunto, mas ele insistiu que queria que eu tocasse esse assunto. E aí resolvi como fazer isto. Eu tenho que estudar, e não tinha um curso, não tinha livros que eu pudesse buscar para fazer esse tipo de atividade, de conhecimento, de capacitação. Então, eu me propus a fazer primeiro uma visita a todas as unidades de saúde do município naquela época. Eram 165, entre unidades muito pequenininhas, que eram chamadas de unidades de atendimentos aos cuidados primários de saúde, Nossa. UACPS, essa sigla é inesquecível. Os postos de saúde, os centros municipais de saúde, os institutos, os hospitais de pequeno porte e os grandes hospitais. Então, nós estamos fazendo... e tinha umas situações curiosas, né? Nós temos muitas favelas no Rio de Janeiro, então tinha as unidades pequenas, de menor porte, dentro dessas comunidades, às vezes algumas com componentes de violência muito grande. Unidades na ilha de Paquetá, a gente tem a ilha de Paquetá, que você só tem acesso por transporte aquaviário, e a Ilha do Governador. Então, é um conjunto distinto de diversidade e de complexidade. E aí eu fui fazer uma visita a essas 165 unidades. Dessa visita surge o encantamento do problema, da diversidade, do público, da clientela, que é muito diversa. E aí começou a brotar e a nascer essa caminhada pela área de saúde, de tal forma que me puxou completamente para lá, e aí foi um período muito intenso. Então, os anos 90 foram anos de uma profunda e intensa produção na área de saúde, no espectro mais amplo. E era uma coincidência muito positiva, porque era o nascimento do SUS, do Sistema Único de Sim. Saúde.
E aí os movimentos da municipalização das unidades. Então, muito rico, muitas discussões surgiram nesse momento. Que bacana, que legal. A gente tem muita sorte desse teu professor ter te chamado para esse projeto, né? É verdade, é verdade. Hoje temos você aqui como É, referência na área da saúde, você é né? Na muito arquitetura gentil. e área da saúde. Muito Obrigado. bem. E você participa ativamente de associações importantes como a BDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, e a FHE. Qual a importância dessas associações na sua carreira e como você pode também dizer aos estudantes, né, que estão em graduação, pós-graduação, que eles possam também ter acesso a essas associações, né, como até uma complementação em relação ao conteúdo científico? Perfeito. Eu vou conectar com aquela sua pergunta anterior. Quer dizer, os Uhum. anos 90 foram de profunda produção projetual, construção, cuidados com manutenção. Era uma atividade da prática projetual, da prática da arquitetura, nesse processo da relação direta com o edifício. No final desses anos, eu era muito cobrado de ter uma qualificação científica, técnico-científica, acadêmica relacionada a isso. Então, no final dos anos 90, eu vou para a academia, vou estudar, fazer um mestrado, algo que não estava no meu escopo de trabalho anterior, embora eu já começasse a dar aulas, mas eu nunca tinha pensado em fazer o mestrado, até que um dia uma colega nossa, a Elza Costeira, me convida e praticamente faz a minha inscrição lá no mestrado. E aí eu falei, é a oportunidade de fazer isso. Era uma oportunidade combinada com outros elementos, porque nascia um novo conceito, que é o conceito do conforto. Uhum. Conforto era uma palavra que não estava relacionada a uma atividade profissional, a uma atividade da arquitetura, não existia isso. Você estudava clima, você estudava acústica, você estudava iluminação, mas isso combinado com a promoção do conforto não existia. E aí eu fiz o final, o mestrado nesta área, fiz o doutorado também nesta área. Nesta combinação, a BDH já tinha surgido. Eu cedia o espaço da minha sala para as reuniões da BDH no Rio Que de Janeiro. legal, que Então, história bacana. fazia lá as reuniões. O diretor regional era o Flávio Kellner, um jovem arquiteto do Olha Rio de Janeiro só. que começava a sua vida profissional e que assume a diretoria da regional da BDH. Uhum. Aí eu cedia a sala, a gente fazia as reuniões lá na nossa sede e tudo mais, e abria esse espaço. E a sequência disso é que o Flávio Kellner é eleito para assumir em 2005 a presidência da BDH. E ele fala, eu assumo se eu fosse vice-presidente dele, e assumimos. Criamos em 2005 com o Flávio a vice-presidência técnico-científica, que não existia, e a partir dali uma conexão importante. Essa conexão começou a se ampliar no sentido de o Brasil já estava de alguma forma conectado, a gente precisava do conhecimento de outros campos do conhecimento, os mais próximos, primeiro a América Latina, que depois se desdobrou numa amplitude maior dessa conexão com o cenário internacional, que era da IFHE, ou IFHE, que é a Federação Internacional de Engenharia Hospitalar. Na América Latina, a gente começou essa conexão realizando o primeiro congresso em 2006, no Rio de Janeiro, e convidando os representantes da ADAE, que é a Associação de Arquitetura da Argentina, para participar. E aí demos a reciprocidade. Também fomos lá, o Flávio Kellner foi participar no ano, eu fui no ano seguinte, e a gente começou a aproximar e estabelecer uma conexão mais ampla na América Latina, porque a gente tem características climáticas, características demográficas, características humanas muito próximas. Isso, de alguma forma, fazia com que esta conexão fosse importante com reciprocidade, Uhum. tanto para eles quanto para nós. Aproximar o Brasil da América Latina é um desafio e um compromisso muito grande que a gente tem com os povos, com o aprendizado e com essa conexão. E desta aproximação se estabeleceu um elo muito forte, porque o Brasil tem peso, tem responsabilidade nesse processo. Uhum. Eu acho que a gente não pode virar as costas para a Não América pode, não Latina, pode. porque a gente tem um compromisso e nós temos uma densidade sobre todos os aspectos da nossa dimensão com relação a esse processo. E aí foi um caminho interessante, encontrei pessoas muito interessantes nesse conjunto de países da América Latina,
desta conexão, nós já éramos associados da IFE, da Federação Internacional, Uhum. e aí começamos a nos aproximar, e em 2014 é eleita a primeira mulher arquiteta presidente de uma federação de engenharia hospitalar. Olha só. É uma inovação no processo completamente. Ela, a arquiteta Liliana Fonte, da Argentina, Uhum. e nesse momento ela me convida para ser membro do conselho executivo da FHE. Eu fui em 2014, foi um evento que aconteceu em Buenos Aires, o primeiro grande congresso da AFET, da IFHE na América Latina. Então começamos ali uma conexão com este cenário internacional. Bem, a partir dali, eu já tinha participado dos eventos da IFHE em Barcelona, tinha participado na Finlândia, na Noruega. Então, mas a partir dali começa uma conexão que é um compromisso maior. E aí o Brasil se aproxima mais dessa relação. Eu acho que até descobrir por parte deles que o Brasil tinha um potencial importante, número de hospitais, serviços de saúde, inovações tecnológicas, O SUS, o né? sistema, o Sistema nosso Único de Saúde, sistema. né? Que é. E aí o presidente era um presidente da Inglaterra e a nossa sede é na Inglaterra, era na Inglaterra. A gente está mudando agora para a Suíça. Mas o fato de ter a sede na Inglaterra fazia com que a gente tivesse uma conexão dos sistemas. Nós somos filhos do NHS, do NHS, que é o National Health Service. Nós somos filhos no sistema de saúde brasileiro, com Uhum. uma depuração desse processo aí. E aí foi um momento importante, primeiro de estabelecer essa conexão com o mundo, né? Aí a gente conecta, são 52 países membros da IFHE, e destas conexões, a gente tem a resposta de um interesse muito grande para nós, que se solidificou definitivamente em 2017, quando realizamos um congresso da IFHE no Rio de Janeiro. Foi um evento muito importante, no momento de muitos conflitos no Brasil. A gente tinha tido uma presidente que tinha sido impeachada, o impeachment Uhum. da presidente Dilma, assumia um novo presidente. Estávamos em meio a muitos conflitos Sim. sociais com os black blocs, aquele movimento importante, e uma dificuldade econômica também muito grande para isso. Então, estabelecer isso de uma conexão com a América Latina e com a IFHE, com a Federação Internacional de Engenharia Hospitalar, foi muito importante, porque dá visibilidade à nossa atuação, nos conecta com as inovações, com as discussões internacionais e nos aproxima num nível de destaque muito relevante nesse cenário internacional. E aí eu tive a oportunidade, e ao mesmo tempo a oportunidade com muita gente importante que atua com engenharia e arquitetura hospitalar no Brasil e que conecta com essas experiências internacionais. Então, seja na América Latina, seja nos diversos eventos que a gente tem no mundo todo. Tivemos agora no Canadá, no México, agora temos em Cidade do Cabo, na África do Sul, Sim. oportunidade de apresentar isso. Aliás, a presidente vai apresentar um trabalho Sim, lá vai e estar lá que nos representando a honra muito BDH, grande, que né? legal. Mas que trajetória, hein, É, Fábio? é, Brilhante, é, excelente. é. E é interessante, nesses eventos internacionais, quando tem alguém do Brasil apresentando, eu me sinto profundamente orgulhoso, sabe? Claro. Quando vai alguém apresentar, a gente teve lá em Toronto, no Canadá, agora no México, Uhum. a Cátia Fugasa, a Cristiane apresentando trabalho em inglês e espanhol. Olha só que legal. Eu me sinto gratificado por Sim. essa aproximação. Que legal, É, é muito importante mesmo essa participação do Brasil, a gente tem sim, muito conteúdo claro, de relevância, tanto científico quanto também profissional, né, projetos na área, o do mercado brasileiro, exatamente, também tanto os hospitais públicos quanto os hospitais privados, então acho sim, que a gente tem que levar isso para o mundo, né, e exatamente. principalmente para os nossos países vizinhos, É, né. senão nós nos tornamos egoístas. Quando a gente Exatamente. fecha a nossa É, informação em si é. próprio, você se torna um egoísta. E isto não combina com quem atua na saúde, Exatamente. né? Porque a gente tem que trabalhar de forma colaborativa, né. Colaborativo. Colaborativa. Que Boa. É legal. exatamente essa expressão que a gente tem que ter. E eu acho que o evento e a ABDH faz essa conexão, nos aproxima, Uhum. nos expõe quando a gente apresenta o projeto.
os nossos erros e defeitos, Claro, mas isso é um processo de aprender, né? É exatamente. da troca da experiência, né? É isso Exatamente. que nos faz, nos leva adiante, que nos conduz adiante e nos expõe de forma muito positiva, porque também nós somos exemplos, sabe, Patrícia? Nós somos exemplos num sentido amplo e esse exemplo tem que ser, de alguma forma, apresentado como uma trajetória de muito esforço, que não foi construído pelo melhor projeto que você fez, mas porque você fez um posto de saúde pequenininho ou um consultório microscópico, onde você teve que estudar, onde Isso. você teve que construir conhecimento, buscar referências, buscar informações, fazer um curso, 2 cursos, ir para a escola e ter a É. humildade de estabelecer o aprendizado como uma força motriz de nós mesmos, né? Exatamente. Isso E a é BDH faz isso, né? Além de trazer esses profissionais que já trabalham nessa área, perfeito, né, de trazer também os estudantes de graduação e pós-graduação para que eles possam também aprender. Então, a claro. gente promover, por exemplo, os eventos, levar os cases, os Isso, projetos dos escritórios que já fazem projetos há mais de 20 anos, isso é um aprendizado. Então, a gente claro. sabe que existe uma curva de aprendizado, né? Quando você começa a trabalhar na área da saúde, obviamente, você não sabe tudo, nem fazendo uma pós-graduação, é só trabalhando na área mesmo, em campo, com o cliente, né? Eu Claro, falo que a gente projeta várias mãos, eu não projeto sozinha como claro, arquiteta, né? A gente claro. projeta várias mãos. Todo mundo que está envolvido no projeto é o autor do projeto, né? Perfeito, Então, perfeito. que legal, que É, bacana. você lembrou aí de 2 pontos importantes que eu gostaria de fazer esse registro. Primeiro, a realização desses seminários que vocês estão promovendo aí agora, um seminário que no primeiro Sim. foi muito tímido, pequeno, mas agora ele já se expande e eu vejo conexões com o Brasil inteiro Uhum. nos seminários dos trabalhos das produções técnico-científicas que acontecem por todo esse caminho. Essa é uma oportunidade numa escala reduzida. O Antônio Pedro realiza na Bahia lá também eventos sequenciais, todo ano um seminário das suas atividades de pesquisa no Brasil ou fora do Brasil. A BDH promove isso setorialmente, regionalmente. Há sempre uma aproximação com as regionais de forma integrada e pedagógica, Sim, porque um com certeza. processo importante é essa função pedagógica que a BDH tem, né? E É. isso é muito rico. Uhum. Compreender, vivenciar, estabelecer a conexão humana do Exatamente. encontro em eventos como o da Hospitalar ou das feiras que a gente participa, nos trazem contribuições muito relevantes como um processo de formação profissional, mas formação humana, né? Das relações É. com as pessoas. Juntos vamos longe, né? Ah, sim, sem dúvida. Que Exatamente. legal, Fábio. E, bom, foi um prazer te ter aqui no nosso podcast. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes da BDH, do nosso podcast Conecta BDH, Sei. e como que a gente pode contribuir, né, para a saúde do Brasil, sendo associado da BDH, estando participando dessa comunidade, né, de profissionais de várias áreas, né, não só arquitetos, a gente quer trazer também cada vez mais engenheiros, a parte da enfermagem, equipe médica, administradores, áreas também da psicologia, da fonoaudiologia, enfim, né? A gente quer todo esse conjunto da área da saúde participando da BDH, né? Então, eu Claro, queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos associados, os nossos ouvintes, e claro. quem não é associado se associe, Claro, claro, e claro, claro. convide-os Claro, para se claro. associar à BDH. É. Enquanto você falava, eu me lembrava de há 2 anos, quando a gente estava em Recife e foi realizado o nosso 9º Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Numa das últimas palestras, um canadense, que é o Ty Farrell, ele falava sobre a generosidade. Uhum. A generosidade, né? Dele em estar conosco, dos diversos palestrantes que estavam lá. Eu acho que fazer parte da ABDH faz parte de um processo que tem que estabelecer a generosidade da informação, a generosidade do conhecimento. Esse é um processo que nos aproxima, o encontro, as relações humanas que se estabelece aqui, no sentido da construção do conhecimento. Hoje, a história de publicações, de documentos, de registro, dos anais dos congressos, é Sim. uma história tão rica que países muito ricos, e eu falo isso com alguma autoridade no sentido de conhecer, não dispõem disso
com o volume que nós temos. Se a gente mensurar em quantidade de produção que a gente tem aqui, hoje consolidada em documentos, em livros, em registros, e agora nesse projeto importante que é do podcast, que agora você tem imagem, som, então é um registro que fica definitivo aí e que alcança um universo muito mais amplo do que as nossas comunicações dos eventos físicos, porque agora não tem limite para eu ouvir o podcast, não tem limite para eu ouvir enquanto eu faço uma atividade qualquer, faço a minha corrida, faço o meu Exatamente. esporte, Posso minha ouvir de atividade de graça? graça. Então, esta generosidade de criar a comunicação aberta sempre foi um eixo da BDH, em todos os seus presidentes, em todas as suas gestões e, sobretudo, nesse grupo que constrói, que consolida cada momento. E é um movimento que não é uma senoide que sobe e desce, é um movimento contínuo, positivo, sabe? E para frente, no sentido dessa construção colaborativa, como você falou. Acho que esse cenário, esse momento de criar um evento disponível como esse, é o momento da transformação, da disponibilidade que se estabelece e um momento de profunda generosidade. Eu acho que você está de parabéns com isso também, porque eu Querido. fico muito contente. Era um sonho meu termos um podcast, né? Talvez naquele momento a gente não tivesse tecnologias, Isso. câmeras adequadas, sistemas, ambientes, recursos financeiros Sim. e talvez conhecimento tecnológico para dispor desta ferramenta que também não para numa produção nessa sala, ela tem que depois ser reproduzida e tem que Com ser certeza. divulgada para todos. Com certeza. Como eu falo, a arquitetura hospitalar, né, a gente tem uma curva de aprendizado. No podcast, a gente também vai ter uma curva de Ah, sim, aprendizado. é Então, a gente verdade. vai cada vez mais, Claro, né, melhorar e aperfeiçoar o nosso podcast. Então, isso sim, aqui é um projeto piloto, é o primeiro, né? claro. Então, a gente quer fazer no Congresso, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E que legal, fico muito feliz de estar aqui te entrevistando nesse primeiro projeto do Conecta BDH. E todos vão poder ouvir nas principais redes de podcast. Logo a gente vai apresentar isso no site da BDH, nos principais canais, nas redes sociais. E fica aqui meu muito obrigado, Fábio, por você estar aqui conosco, né? Contar um pouquinho da sua trajetória. É sempre muito bom te ouvir. Sou eu quem agradece, Patrícia, a oportunidade. Espero que a gente possa reproduzir essas informações com muito mais colaboradores desse processo aqui e que seja um processo que tenha uma continuidade, né, que se perpetue no processo da troca e da generosidade da oferta do conhecimento. Que legal. Muito obrigada. Obrigado a você.